Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, dia 20 de junho de 2020, estamos aqui na nossa escola dominical online e hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a segunda vinda do Senhor. E quem vai dar essa lição para a gente hoje vai ser o pastor Leônidas. Eu vou pedir a Sônia Val que esteja orando, pedindo a Deus a direção, né, sobre a nossa lição da escola dominical e que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o único Deus soberano, nosso Criador, que tem nos dado, Senhor, oportunidade a cada dia, mesmo mediante essa pandemia que temos vivido, Senhor, de estudarmos a Tua palavra juntos, e hoje com o privilégio, Senhor, de termos a nossa aula conduzida pelo nosso pastor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido com ele, com a sua casa, Senhor, sua família, Deus. Continue abençoando, Senhor, e cada um de nós que já estamos juntos, reunidos em Teu nome, para estudarmos a Tua palavra, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, que possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, aprender a Tua palavra e nos ajude a praticar, Senhor. Porque o Senhor sabe que os dias têm sido difíceis, cada um com as suas lutas, perdas, pessoas internadas, enfermas, ó Deus, mas nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor tem nos abençoado, e essa lição de hoje que fala sobre a segunda vinda do Senhor. Ah, Deus, nós louvamos porque nós temos essa certeza que o Senhor voltará. Fique conosco, Senhor, nos ajude. Abençoe Elane, abençoe o Fábio, toda a equipe que tem trabalhado. Nós te louvamos pela existência da Igreja Congregacional de Vista Alegre. Eu não quero deixar terminar minha oração, Senhor, sem pedir a Ti que o Senhor visite os enlutados, Pai. Que o Senhor possa estar confortando, consolando, Senhor, dando alegria do Teu Santo Espírito a cada um dos Teus servos que estão enlutados e as pessoas no mundo que estão enlutadas. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio. Dá-nos uma tarde na Tua presença e conduza, Senhor, esse estudo para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro, agradecida e te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos deixar os nossos microfones desligados para não dar aquela interferência, tá bom? E a gente está passando a palavra para o pastor Leônidas. Elane, quanto tempo eu tenho? Oi? Ele ligou. Não, mas ela escutou. Elane, quanto tempo eu Oi, tenho? desculpa, eu desativei o microfone. É o tempo que o senhor tiver aí preparado a lição. Não tem, assim, um tempo estipulado, não, tá bom? Tá bom. Muito bem, irmãos. Então, vamos lá. Nós estamos, na realidade, com essa revista e a anterior também, estudando os 28 artigos da nossa doutrina, a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. São 28 artigos escritos ainda pelo Dr. Calley, no século XIX, antes dele voltar para a Inglaterra. Este é o artigo 27º, que eu vou ler. De início, lemos aí a revista, e nós vamos ler esse artigo, que é o artigo 27. Ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu como homem em sua própria glória e na glória de seu Pai com todos os santos e anjos. Assentar-se-á no trono de sua glória e julgará todas as nações. Muito bem. Este é o artigo 27 da Confissão de Fé dos Congregacionais Brasileiros, mas não é fruto da cabeça ou do coração de um homem, como o Dr. Calley, e depois aprovado por todas as igrejas, mas sim, tudo que está escrito aqui é baseado na palavra, e é isso que a gente vai ver. Dito isso, vamos lá. Qual é o objetivo desta lição?
corroborar, que é uma palavra complicada, vou colocar aí, confirmar a doutrina da segunda vinda de Cristo e sua importância para a vida cristã. E confirmar na mente e coração a promessa da volta pessoal e gloriosa do Senhor. Por que estamos estudando sobre a segunda vinda? Por mais de uma razão. Nós precisamos admitir que é um assunto pouco falado pelos pastores nas igrejas. Faz anos que eu fiz um estudo sobre segunda vinda lá em Vista Alegre. E quando fiz também, foi em meio de semana, quando a quantidade de irmãos presentes é menor. Então, é um assunto pouco falado. Dentre alguns assuntos poucos falados, esse é um deles. Também temos falado muito pouco sobre céu, temos falado muito pouco sobre inferno, temos pouco falado sobre salvos e perdidos. Então, alguns assuntos têm sido menos falados, e esse é um deles. Uma outra razão para nós estarmos estudando sobre a segunda vinda de Cristo, além de ser da nossa lição, porque é dos 28 artigos, é o fato de que este assunto não é facilmente aceito por todos. Muita gente duvida. Muita gente duvida. Aí mesmo, na revista, se vocês estão com a revista, na primeira coluna, no segundo parágrafo, já começa dizendo isso. Há quem não creia absolutamente que possa acontecer a segunda vinda de Cristo. Então, mais adiante a gente vai falar nisso um pouquinho, mas muita gente não crê. E há outras interpretações mais que lá adiante, se Deus permitir, eu vou falar. Bom, também a gente precisa entender uma coisa. Aliás, o autor até fala isso. Logo, o primeiro parágrafo na segunda coluna, ele coloca isso. Não é possível, no espaço de uma lição, fazer uma exposição completa dessa doutrina. Então, há uma porção de detalhes importantes, interessantes e gostosos de aprender, mas que demandaria mais tempo. Hoje, nós vamos aprender, como diz o próprio autor, no artigo 27. A segunda vinda de Cristo, ela vem ou não vem? Ela vai ou não vai acontecer? Nós cremos ou não cremos nisso? De que forma ela vai acontecer? E aí, só para vocês terem uma ideia, o primeiro ponto é exatamente falando disso. A promessa da sua volta, a promessa da segunda vinda. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Quando a gente chega no ponto de número 2, a gente encontra aí o modo como vai acontecer a segunda vinda. O modo como vai acontecer a segunda vinda. E depois, quando vem o ponto 3, vai também entrar em detalhes para nós de que forma todos verão, não verão. Então, passo a passo, vamos lá, dentro da lição, o que a gente vai ver? Texto base, o primeiro texto que a gente vai ler, e é um texto fundamental, é o de João, capítulo 14. E aí vale a pena o irmão ir lá olhar, o versículo número 3. João 14, versículo número 3, que é um versículo bastante conhecido, que esse capítulo 14 de João é um capítulo bem conhecido, quando Jesus diz o quê? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a gente já começa vendo o próprio Jesus falar. Isso ele falou antes da sua crucificação e ressurreição. Num dos ensinamentos para os apóstolos, ele disse, quando eu for, eu preparo o lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estou estejais vós também. Então, vamos lá. Dito isso, dito esse texto principal, outros textos
confirmam essa palavra de Jesus. E aí entra o ponto primeiro da lição, que ainda está na página 47. A promessa da sua volta é uma promessa. Antes de ver os textos, vamos pensar numa coisa. Antes de Jesus nascer, lá no Éden, que não dá nem para dizer em que ano foi antes de Cristo, calcula-se aí 5.000, 6.000, mas os irmãos vão lembrar de Gênesis capítulo 3, onde o versículo diz o quê? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Era a promessa do nascimento do Messias. E isso levou milhares de anos para acontecer. Mas aconteceu. E agora a mesma coisa. A segunda volta, a segunda vinda, a volta de Jesus, é também uma promessa na qual nós cremos. É interessante nós pensarmos uma coisa. Eu sempre digo isso, é uma realidade. Deus não usa relógio. Quem tem problema com o relógio somos nós. O nosso relógio é solar. Outros povos usam outro tipo, lunar. Mas, de qualquer maneira, é um ciclo da atmosfera. Deus não. Então, para Deus, como diz Pedro, um dia como 1.000 anos é como um dia. E aí vem, então, a promessa agora da sua volta. E o que eu quero mostrar para os irmãos? Que João capítulo 14 já diz, e aí mesmo no capítulo 14, o versículo 3 eu já li, leia também o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É o próprio Jesus falando. É uma promessa, ele próprio falando. Quando os irmãos chegam depois, mais adiante, nós vamos encontrar também os anjos falando. A essa altura, quando os anjos falaram, Jesus já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado. Estava ainda com os apóstolos em terra. E aí, veja lá, Atos capítulo 1. Vamos lá. Importante a Bíblia. Atos 1, acha aí rapidamente, versículo de número 11. Só para ler o 11, o ideal é você ler depois de 6 a 11, mas só para ler o 11, vamos fazer melhor, ler do 9 em diante. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ele morreu, ressuscitou, estava dando instruções aos discípulos, e tal, e tal, e tal. Aí, quando chega no versículo 10, está escrito, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assumido ao céu, virá do modo como o vistes subir. Grave essa expressão, virá do modo como o vistes subir. Mas aqui que eu quero destacar é, Jesus prometeu que vai voltar e os anjos estão aqui confirmando. Varões, vocês estão olhando ele subir? Ele vai voltar. Muito bem. De novo na revista, depois de você ver o testemunho dos anjos, vocês têm também o testemunho dos apóstolos. Pedro falou isso, Paulo falou isso, e a carta aos Hebreus fala isso. Vamos ver 3 textos. Um é o texto de Filipenses, capítulo 3. Paulo falando. Agora já são os apóstolos falando. Filipenses 3. O versículo de número 20. Filipenses 3, 20. Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo, alguns anos depois que Jesus ressuscitou, escrevendo à igreja de Filipos, dizendo, nós aguardamos o Senhor voltar
da nossa pátria, onde um dia vamos morar. Então, os apóstolos confirmam a palavra de Jesus. Ele voltará. Mas tem outro texto também, tem muitos, não vai dar tempo de ler todos. Vocês têm os textos aí na revista. Aconselho depois, irmãos, ler texto por texto. Vamos agora a mais um. Em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28. Também, irmão, vai encontrar isso. Vamos lá. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, o primeiro ponto da lição, nós podemos dizer, já está vencido. Qual é a questão? Qual é o primeiro ponto? A promessa da sua volta. Há muita gente que nega, há pessoas que distorcem o ensinamento, tem gente que diz que ele já veio, e nós vamos ver mais adiante algumas características da sua volta que mostram que ele não veio, mas o fato é, porque cremos que ele vai voltar? Porque a palavra diz isso, Jesus disse isso, os anjos disseram isso, os apóstolos disseram isso, e é nisso que a igreja crê. Há 2000 anos estamos pregando isso. Ele voltará. É verdade, vamos falar aqui para nós, para quem ouvir, é uma grande loucura. Nós acreditarmos que Jesus vai voltar. Vai. Mais interessante ainda é o modo como ele vai voltar. E aí a gente entra no ponto 2. O ponto 2 está na segunda coluna da página 48. O modo como ele vai voltar. E o ponto 2.1, logo a seguida, diz o quê? O Senhor virá repentinamente. Esse é um detalhe interessante, né? Virá repentinamente. E tanto Jesus como o apóstolo Paulo fazem citações que faz pensar no de repente, no repentino. Então, veja aí, ponto 2.1. Quando virá o Senhor? O próprio Jesus responde a essa pergunta dizendo, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí eu quero que você abra, meu irmão, sua Bíblia, em Mateus 24, 36. Vamos lá, vale a Bíblia. Mateus 24, 36. Como me disse o avô da Elane há 40 anos atrás, eu nunca mais esqueci, está no livro, né, pastor? Está no livro, irmão. Vamos lá. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, quando é? Ninguém sabe. Isso ninguém sabe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dá uma palhinha a respeito do modo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 2. O que diz aí? Jesus disse que o dia ninguém sabe, mas o modo aí já dá uma ideia. Veja bem, como é que será? 1 Tessalonicenses 5, 2. Vou ler do 1, que facilita entender. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, ele falando lá para Tessalônica, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão é aquele sujeito que vai na casa da gente sem avisar o dia e a hora. É essa comparação que Jesus está dizendo. Ele vem como ladrão. Da mesma maneira que a gente não sabe quando o ladrão vem, Jesus está dizendo assim, a volta do Senhor vai ser assim. Pode ser, por exemplo, agora. Pode ser que não dê tempo de terminar essa lição. Amém. Tomara. Maranata. Mas qual é o modo? O modo
é um modo repentino. Mas quero que o irmão veja também um outro texto. Há 2 textos que eu quero ainda falar sobre isso. Sobre o modo. O Senhor vem repentinamente. Veja aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora Paulo vai usar uma outra expressão. Agora não é o ladrão, não. Veja lá. 1 Coríntios 15. Olha aí o versículo 52. O que diz aí? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, agora a expressão é numa rapidez tal, que é uma rapidez como um abrir e fechar de olhos. Eu não sei se alguém já mediu quantos segundos ou milésimos de segundo a gente leva para abrir e fechar o olho. Mas é isso. No abrir e fechar de olhos, Jesus está dizendo, vai acontecer. Esse é o modo repentino. E mais um versículo sobre esse primeiro pontinho aí, ou no ponto 2, o ponto 1, o Senhor virá repentinamente. Vale a pena também a gente ver Atos 1, 7. Ainda há pouco que eu li o 11. Mas agora eu quero que você veja Atos 1, 7. E vai confirmar Mateus 24. Veja só. O que Atos 1, 7 está dizendo? Está dizendo apenas o seguinte. Os apóstolos queriam saber, Senhor, quando vai acontecer essas coisas e tal. 1, 7. Respondeu-lhes o Senhor Jesus falando, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, não adianta a gente ficar pensando tempo, época, isso, aquilo, tal. Uma razão, como eu falei ainda há pouco, é que tem muita gente ensinando errado. Existe a igreja do advento. Marcou a data, mas falhou. E crê que marcou mais de uma vez. E não veio. Não adianta marcar data. Já houve no passado homens que marcaram data, fizeram cálculo daqui e dali. Não aconteceu. Não aconteceu em homem nenhum. O maior teólogo do mundo que você encontrar não vai fazer o cálculo. Se ele realmente é crente em Jesus e crê na Escritura, ele não vai fazer o cálculo, porque ele vai errar. O Senhor Jesus não disse o dia. Será no dia que ele quiser. O Senhor Pai, que o Pai determinar, Jesus volta no dia que o Pai quiser. Muito bem. Nesse mesmo ponto 2, que fala do modo, você tem aí o 2:2. O Senhor virá pessoalmente. Lembra que eu falei ainda há pouco? Grava essa expressão, virá do modo como viste subir. Vamos lá. Vamos dar uma lidinha nesse pedacinho da lição. Eu não estou lendo a lição toda, mas esse pedacinho eu quero ler. No 2:2, final da última coluna da página 48, lá embaixo. As Escrituras enfatizam que a volta de Jesus Cristo será pessoal, ele mesmo vindo em pessoa. Não se pode entender de outra maneira a fraseologia, ou melhor, o versículo de João 14:3, que nós já lemos e vale a pena ler de novo. De que forma ele virá? É a forma pessoal. João 14:3. Vale a pena ler de novo. Vamos lá? Veja aí. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Quem? Ele, Jesus. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para ele. Ele que me salvou, para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, vamos lá. Essa questão, Jesus veio de maneira invisível, Jesus veio espiritualmente, Jesus veio, alguns dizem
que Jesus veio no dia que o crente morre e se encontra com Jesus e tal. Não, 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 não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo, e tem mais detalhes que vem já já, está dizendo o seguinte, João, capítulo 14, versículo 3, ele virá pessoalmente. É bom a gente ter isso gravado no coração, porque imagine que você chega amanhã no seu trabalho, segunda-feira, no seu colégio, e alguém pergunta, vem cá, rapaz, você é uma pessoa tão inteligente, é o melhor aluno da classe, é o melhor funcionário da empresa, você fez curso, fez faculdade, você acredita nisso? É a sua convicção de fé que vai te dizer, eu creio nisso. Olha que interessante. Então, é importante nós, crentes em Jesus, termos convicção. Ele vai voltar? Ele vai voltar. De que maneira? Da maneira como foi, da maneira pessoal. Ele virá pessoalmente. Ainda na revista, vale a pena também dizer que o anjo é ainda mais específico. Aquele lá de 1:11, que eu falei, li naquela hora, e vou repetir agora, não precisa lá de novo, não. E esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, isto é, esse, e não é outro Jesus, assim virá do modo como viste subir. Pedro, Tiago, João e os outros, tirando Judas, os outros 11, todos os 11, eles viram Jesus subir. E nós vamos ver Jesus voltar. Ou melhor, se nós ainda estivermos aqui, se ele não nos chamar antes. Se nos chamar antes também, amém, tudo bem. O fato é, vamos estar com ele. Mas os que estiverem vivos quando ele voltar, verão alguém voltando da mesma maneira como os apóstolos viram ele subir. Eu já falei para vocês recentemente, está velhinho, tive notícias dele esse ano, está morando esses dias. O meu primo me ligou lá de Goiânia, tem um primo que mora lá, e eu perguntei, o pastor Martinez, ele falou, rapaz, sempre me encontro com ele no mercado, e tal, tal. Ele está velhinho e tal. E o Martinez dizia para nós o seguinte, eu gostaria de estar vivo quando Jesus voltar. Vai ser maravilhoso, né, irmão? Vai ser uma coisa inusitada. Imagine um caminhão não dá, não. Muita gente no mundo inteiro subindo para se encontrar com o Senhor. Alguém vai dizer, mas vocês são loucos, vocês acreditam nisso. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso porque cremos na Bíblia. E nós cremos na Bíblia porque todas as promessas que nós temos lido na Bíblia, muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo e muitas se cumprem em nós. Quando nós falamos de paz, a paz que nós temos não é porque fizemos faculdade, não. É porque Jesus nos deu. Paz não vende em farmácia. Nem tem curso para paz. Vocês têm MBA para tudo aí. Da área de informática, da área de economia, da área jurídica e tal. Curso de aperfeiçoamento para ter paz. Não existe. Nem vai. Paz é paz de Jesus. Só é paz quando é de Jesus. Porque a paz de Jesus vai além das nossas expectativas. O nosso conceito de paz é a ausência de conflito. O conceito de paz de Jesus não depende das circunstâncias. Com conflito ou sem conflito, ele nos guarda em paz. Ele nos guarda em paz. Deixo-vos a paz vos dou. Não dou como o mundo, não. Dou-vos a minha paz, a paz dele. A paz que ele demonstrou quando estava sendo interrogado por Pilatos, sabendo que ia morrer crucificado, em paz. Já deu uma resposta que deve ter deixado Pilatos meio aborrecido. Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde, tu dizes. Ainda fez Pilatos dizer. Veja lá. Ah, pastor, mas ele é Deus, Jesus. Não, é o homem que estava sendo crucificado ali. Mas Estevão era de carne e osso que nem eu e você. E sendo apedrejado, ele continuava em paz. A ponto de orar, Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, esse é só um exemplo das promessas de Deus que se cumprem na nossa vida, que estão na palavra. E porque estão na palavra, nós cremos na Bíblia. Porque cremos na Bíblia, cremos na volta de Jesus pessoalmente, sim. É isso mesmo. O mais louco que seja essa mensagem. Vamos mais. Quero lhes falar agora do ponto 2.3. O Senhor virá visivelmente. Tem outra coisa. Há pouco eu disse, há quem diz, não, ele veio de maneira invisível. Essa creio que foi a resposta de um grupo no início do século XX ou século XIX, e quando fez as contas, Jesus não voltou, ele não veio, creio que ele veio de maneira invisível. Não. Se veio de maneira invisível, não foi ele, não. Isso é outra história. Ele virá de maneira visível. E aí, eu quero mostrar para vocês o texto de Mateus 24, e agora é o versículo 30. Nós vamos precisar dele daqui a pouco, outra vez. Mas vamos de novo nele agora. Vamos primeiro nele agora no versículo 30, uma primeira vez. Daqui a pouco vou precisar de novo. Mateus 24, 30. Ele virá de maneira visível. Olha aí o que diz o versículo 30, que interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja bem, aqui todos verão, não são os crentes que verão, não. Todos os povos da terra, crentes e não crentes, verão. De ver com os olhos, físicos. Não, isso aqui é uma visão espiritual, é ver com os olhos da fé. Não, está escrito aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Se lamentarão. É possível que parte desse lamento seja a gente que vai pensar o seguinte: a hora que vê que a mulher subiu e ele não foi, que o marido subiu e ela não foi, ele vai lembrar, bem que a minha mulher disse que eu tinha que aceitar Jesus e eu não aceitei. Bem que meu filho falou que eu tinha que aceitar Jesus e eu não quis aceitar. Vai lembrar. Ele vai ver, bem que ela disse que ele ia arrebatar e eu não acreditei nessa maluquice, mas não era maluquice, não. Era verdade. É verdade. Vão se lamentar. A igreja subindo e um grupo ficou. Um grupo grande ficou. Posso lhes dizer, irmãos, lamentavelmente, que o grupo que vai ficar é maior que o grupo que vai subir. É triste isso. Jesus nos faz pensar isso quando ele diz que estreita é a porta. Esquece, larga é a porta da perdição. É larga mesmo. Nós temos uma agonia com a gente com essa história de maioria e minoria, né? Oh, olha a maioria. Isso é um desastre. Isso é um desastre, negócio de maioria. Se for por maioria, Elias está errado. E tem 400 sujeitos dizendo que Deus é o outro, é Baal. Aí aparece um cidadão dizendo, não. Deus é Jeová. Aí, veja bem, quem chegar na hora vai olhar e vai dizer assim, não é possível, pô. Tem 400 profetas. É falso. Mas falar de nós é falso. Tem 400 profetas dizendo Baal é o Deus. Aí só um dizendo que é Jeová. Para com isso. Vão ficar com a maioria. Vai se perder. Elias fez aquilo que a gente chama em matemática de a prova com 9, né? Vamos ver quem manda fogo. 400 gritando, se retalhando e nada aconteceu. A maioria, isso é um perigo. Foi uma grande maioria que gritou na frente da cruz, crucifica-o.
Estava errada. Vamos entender. Então, isso aí é outro texto importante. Ele virá de maneira visível. Mas vamos lá. Aí mesmo, final dessa coluna primeira, da página 49, 2.4, o Senhor virá gloriosamente. Aqui eu quero trazer, isso não está na lição, mas você sabe de memória. Como foi que ele chegou à Terra corporalmente? Ele nasce numa estrebaria, é colocado numa manjedoura, o berço dele foi uma manjedoura, que é o lugar onde os bichos se alimentavam, e humildemente ele vive ali. Tem na terra um pai que é carpinteiro, é obrigado a fugir para o Egito porque Herodes mandou matar todo mundo, preocupado com essa história de nascer o rei dos judeus, vai perder outro lugar e tal. Depois Jesus volta, Herodes morre, ele volta e tal. Começa o seu ministério, andando a pé lá com um grupo de gente, punhado meio analfabeto, tipo Pedro e João. O texto de Atos fala de Pedro. Eles eram homens indoutos. Tinha no Brasil, eles diziam assim, esses camaradas não sabem nada, sabem mal, sabem beabá. Mas eles estão fazendo um negócio que ninguém faz. É verdade. Pedro, João, Tiago pregando e ressuscitando e curando e gente se convertendo e tal. O que é isso? E aí o texto diz de Atos assim, perceberam que eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com o maior, melhor professor do mundo. Detalhe, hein? Nós fazemos uma faculdade de 3, 4, 5, 6 anos, em salas com vídeo, isso e aquilo. Eles tiveram 3 anos de aula, sem caderno, sem livro, sem vídeo, sem nada, mas aprenderam de tal maneira que Pedro disse para os fariseus, se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Aprenderam. Isso quer dizer o quê? O Senhor Jesus, agora, quando voltar, é outra questão. Se lá ele nasce numa família pobre, tão pobre que dos sacrifícios que se oferecia quando nascia um judeuzinho, que era um boi, ou um carneiro, ou um cabrito, famílias pobres levavam um par de rolinhos ou pombinhos. Pode ver que foi assim com Jesus. José não tinha nada, um carpinteiro, cheio de filho. Depois teve uma opção de filho. Então, vamos lá, leva lá, nasce pobrezinho. Quando entra em Jerusalém, olha que coisa interessante, quando o rei dos judeus, rei de Israel, rei de Jerusalém, entra em Israel, entra montado num jumento, que é um bicho feio. Mas não fale mal dele, não, porque ele tem sido muito útil para nós. Ele é forte, ele pode não ser elegante igual o cavalo, ele não corre igual um cavalo, mas coloque peso nele que ele leva, mas é um bichinho arqueado. Eu me lembro da minha infância lá no morro, onde o velho era pastor, que eu tinha que ficar sentado na estrada esperando o seu Cristalino. O seu Cristalino era um senhor, um negão forte, que vinha lá da rodovia, cheio de laranja seleta, que a minha mãe queria, e eu tinha que ficar lá vendo aquele monte de cavalo, jumento, passar, cheio de peso de laranja, e eu saía correndo para chamar a velha. Pois então, é num jumento feio que Jesus entra. Muito bem. Ele nasce numa estrebaria, é colocado numa manjedoura, o pai tem um pombinho lá, uma rolinha para oferecer de oferta ao Senhor, e ele entra agora montado num jumento. Que luta, hein? Quanta pobreza! Isso foi quando ele nasceu entre nós, viveu entre nós. Muito bem. Agora veja bem como é que vai ser na sua segunda vinda. De novo, Mateus 24, 30. E eu vou agora ler o versículo todo, que eu não li naquela hora. Mateus 24, 30. Lembra que eu falei que ia precisar desse versículo de novo? É agora. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, aí, vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e muita glória. Os irmãos que podem ir às terças-feiras, viram lá quantos estudos te levou para falar da glória de Deus, da presença de Deus, da presença de Deus, a nuvem no deserto lá para Moisés, e todo o povo do Novo Testamento falando da glória de Deus. Veja, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a presença. Pois então, agora o Senhor vai voltar, como diz aí no versículo de número 30, com poder e muita glória. Isso aí é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Dito isso, a gente encerra o ponto 2. O primeiro é a promessa. Jesus falou, anjos falaram, apóstolos falaram. A segunda é isso que a gente viu aí. A gente falou sobre o modo, falando de que é repentino, falando que é pessoalmente, falando que é de maneira visível e falando de que é de maneira majestosa. Ele ainda não voltou. Voltará. Quando vier, sua volta será visível, pessoal e gloriosa. E aí, a gente entra no ponto de número 3, que está lá na página 50. Isso aí talvez eu leia o texto um pouquinho maior. Vamos lá. 3 é o ponto lá em cima, na página de número 50. Aí na revista, acompanha aí. Um dos acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo é o julgamento das nações vivas. Aqui vale a pena ler o ponto todo, não é que eu falar, depois eu falo. Então vamos lá. É o julgamento das nações vivas. Este julgamento se dará quando da manifestação de Jesus Cristo. Não vai voltar. E se baseará no tratamento dado pelas nações, conferido pelas nações aos irmãos de Jesus, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Joel. Vamos ver se ele veio hoje da igreja. Vamos lá. Irmão Joel. Puxa vida, mas vamos à sala. Daniel, Oséia, Joel. Acho que é Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel. Vamos lá. Olha aí que nós estamos lá no Velho Testamento, séculos antes de Jesus nascer. Jesus voltando, olha aí, Joel 3, 2. Vou ler um também. Eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aqui vale a pena uma coisa que eu vou te falar, que é uma preocupação para mim e deve ser para você também. Para Deus, para vocês, irmãos, que tempo não é problema. Tempo é problema para nós. Ou a gente está muito atrasado, ou está muito adiantado, ou se enrola no tempo. Para Deus isso não existe. Ele é o Senhor do tempo. Muito bem. Falando disso, Gênesis 12, está longe, bem longe, 4.000 anos atrás, uma promessa feita a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Aí vem. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil me preocupa. Viram? O Brasil já foi muito mais aliado de Israel do que é hoje. Acontece, para ficar aliado de Israel, não é apoiar os erros de Israel, não. Israel também é. Deus sabe. O povo foi tão castigado quanto eles, espalhado pelo mundo afora.
Vamos lá, Deus permitiu. Então vejam bem, para ficar amigo de Israel, apoiar Israel, você vai ter que ficar inimigo de muita gente. Por exemplo, dos árabes. Não é inimigo. Mas na ONU, na hora de votar, você vota por Israel ou pelos árabes? Você vai ter uma bênção para quem apoia Israel. Aí você vota por Israel. Aí os árabes, no dia seguinte, mandam um e-mail, um e-mailzinho para vocês aí, para Brasília, e diz assim: de hoje em diante a gente não compra mais frango. A gente não investe mais no Brasil. Vamos retirar o nosso capital daí. E a nossa economia, que vai bem aberta, com pandemia e sem pandemia, afunda de vez. É preciso escolher. Mas aqui é o julgamento das nações. Vocês que massacraram o meu povo, que espalharam o meu povo, que judiaram do meu povo. O mundo tem que escolher. A vida é feita de escolhas. Nós gostamos de escolher só o que é bom para nós. E pior de tudo é que a gente se engana. A gente quer escolher o que é bom para nós. E, às vezes, quando escolhemos o que é bom para nós, lá na frente a gente descobre que o que nós escolhemos, pensando que era bom, é ruim. Então, qual é a escolha? A escolha certa, pastor? É a escolha que Deus fizer. Isso vai de casamento, à faculdade, a emprego. A escolha que Deus fizer. A gente sempre escolhe. Abraão disse para Ló: escolhe, Ló. Ló olhou. Abraão não precisava mandar Ló escolher. Nossos pastores estão se desentendendo lá, Ló, negócio de ratão para gado, de capim para gado. Ló era sobrinho de Abraão, nem filho. Vai lá, vê lá, onde é que você quer? Se você quiser para a direita, você vai, para a esquerda, eu mando o meu. Se quiser a esquerda, eu mando. Ló olhou, viu uma campina bonita, lá, escolheu a campina, que virou Sodoma e Gomorra, e Ló teve que sair de lá às pressas. Ainda ficou viúvo. Ele e as filhas. A nossa escolha boa é a escolha de Deus. Uma receita simples e com muita oração pode nos ser útil. Como é que eu fico sabendo qual é a escolha de Deus? Em boa parte ou quase tudo, você pensa o seguinte: que escolha Jesus faria se estivesse no meu lugar? E as nações de hoje que maltratam Israel vão aparecer no Vale de Josafá. E aí, volta para a revista e você vai ver, no parágrafo finalzinho da primeira coluna, o modo como se dará este julgamento se baseia em Mateus 25, 31. Vamos para lá que eu quero ler. Esse texto é um pouquinho maior, mas eu quero ler. Mateus 25, 31. Muito bem. Diz assim. São poucos. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, olha aí de novo agora, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora não é mais em jumentinho, não. É no trono da glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes,
enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, e estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é o texto que dá base aos teólogos, aos intérpretes e estudiosos da Bíblia a entender sobre o julgamento das nações. Vamos nos lembrar de um texto de Jesus, que é de João, quando ele diz: ele veio como Salvador. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz. Serão muitos os julgamentos. Até para os crentes, mas não pela fé. Nós já tivemos a nossa dívida paga, o nosso pecado pago, porque cremos que quem venceu a morte, venceu o pecado. E quem crê nele, experimenta dessa salvação. Por isso, vocês lembram lá, né? Eu vou pedir para vocês falarem, eu não vou ouvir, não, vocês falem aí. O que está escrito lá no púlpito da nossa igreja? Romanos 8:1. Pode falar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salvo nós estamos. O senhor disse que vai ter um julgamento para os crentes? Vai. Que não está nessa lição, pode aparecer outra hora. O julgamento das obras é uma questão dos galardões. Os galardões. E cuidado, Deus não conta por cifrão. Senão só vai ganhar galardão crente rico, né? Não. Deus conta por coração, amor, dedicação e obediência, é a palavra. Eu acho que eu não erro quando eu digo que aquela viúva, aquela velhinha, que chegou no gasofilácio e colocou 2 moedas, deve ganhar mais do que muita gente, talvez mais que eu até. Olha lá, se é que eu vou ganhar algum, é mais que eu. Jesus disse: essa deu mais. Tinha aparecido um cunhado antes dela e colocou um caminhão de dinheiro. Mas ele viu que a atitude de fé daquela mulher. Os outros deram de sobra. Ninguém gosta de sobra, né, irmão? Ninguém gosta de sobra. Ela deu tudo. É isso. Então, serão muitos os julgamentos. E aqui, julgamento das nações. Conclusão. Está chegando aí. Olha aí na revista. Vale a pena. Passar os olhos aí. Não há como negar a doutrina da segunda vinda. Foi tudo que a gente viu na Bíblia. Maneira, forma, modo, tal, promessa e tal. Não há como negar. Muitos têm procurado explicar isso, espiritualizando, alegorizando a promessa, porque eles não conseguem, realmente, sem Cristo é difícil, não conseguem conceber, pensar como essas circunstâncias sobrenaturais dessa vida possam se realizar.
É muito difícil. Você larga um prego, você larga um garfo, cai no chão, cai no chão, a gravidade puxa, puxa, puxa. Como é que você vai admitir que um sujeito gordo como eu vai subir? E eu não sou o mais gordo do mundo. O crente mais gordo do mundo não sou eu, certamente. Mas a palavra diz, vou subir. Mas é difícil para o ímpio entender isso. Como? E aí, começa a alegorizar, espiritualizar e tal. Ainda de novo, aí na lição, segundo parágrafo. Há quem diga que Cristo já veio no Pentecostes. Não precisa ter um texto, você sabe de qual. Se quiser, vale a pena. Lá em João 16. Lá. Ali quem veio não foi Jesus. É o contrário. O que está dizendo aí? João 16, 7. Depois. Não vai errado. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Quer dizer, ele ainda não tinha subido. Atos está lá na frente. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou e enviarei. E foi o que aconteceu. Atos 1, ele sobe, ele vai voltar e tal. Atos 2, o Espírito Santo desce, se cumpre isso aqui. Então, não adianta dizer, não, Jesus já veio no Pentecostes. No Pentecostes, quem veio foi a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aí, de novo, na lição. Outros dizem que Jesus vem para cada crente na hora da sua morte. Certamente é um encontro pessoal e especial do crente com Cristo naquela hora. Porém, Paulo relaciona a segunda vinda de Cristo não com a morte, mas com a ressurreição e a glorificação dos crentes. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, havia crentes que já tinham morrido. E o problema que ele discute é o que aconteceria a esses crentes no dia que Jesus voltasse. Nós vamos ler esse texto. Não, ele se encontra com Jesus na hora da morte. Nada. Paulo estava escrevendo aos crentes vivos de Tessalônica, fazendo referência aos crentes que já tinham partido. Então, abre lá, 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo 13. São só 6 versículos, de 13 a 18. Paulo dizendo aos crentes vivos como será a volta de Jesus e fazendo referência aos crentes que já partiram. Olha aí. Então não tem esse negócio, não. A gente se encontra com Jesus na hora que morre e tal. Não, 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 não. Olha aí o texto, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui é o que partiram. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, do próprio Jesus, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, olha a trombeta de novo aí, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para agora sim o encontro, os ressuscitados e nós vimos, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa história, não, a gente encontra com ele na hora que morre. Não, 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 não. Na hora que a gente morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus, ficamos aguardando a volta de Jesus, quando nós ressuscitaremos primeiro e ele, então, juntamente contigo, vai nos arrebatar. Muito bem. Veja aí, finalzinho, último parágrafo da conclusão, final da lição. Há também os que espiritualizam a segunda vinda de Cristo, dizendo que o progresso do Evangelho e da Igreja é o indício de que Cristo está voltando. Não precisamos de indício. Já foi dito e ensinado na palavra que todo olho verá. É o indício de que Cristo está voltando. No entanto, a igreja é instruída a usar os símbolos da ceia até que ele volte. Por isso que há 2000 anos nós estamos fazendo isso. Timóteo é exortado a pregar, quer seja oportuno, quer não, tendo em vista a vinda de Jesus e do seu reino. E aí o último texto, 2 Timóteo 4. Vamos lá? Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar, olha o julgamento aí, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu nome. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Enquanto ele não voltar, a igreja precisa fazer isso. Vai, prega, insiste. O irmão errou, chama ele. Vem cá, irmão, vamos orar junto. Assim não é melhor, irmão. Faz de outra forma e tal. Isso não, isso é o pastor que tem que fazer. Não, o pastor não vai dar conta de atender o rebanho todo, chamar um por um para não. Você está do lado de um irmão que você percebe que não está fazendo melhor, chama ele para oração. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro, não é falando do irmão, é chama para orar. Não, o irmão está com problema, vou colocar no grupo de oração. Isso não é espiritual. O grupo de oração é uma bênção, mas pode se tornar um problema. Você vai chamar o irmão pessoalmente. Esquece a internet, desliga a internet, desliga o relógio, fica só no natural. Vem cá, irmão, vamos orar juntos. Um exortando, um insistindo, um ajudando, um agradecendo porque foi ajudado, pedindo sabedoria para saber ajudar. E isso será feito até quando? Até quando ele voltar. Porque ele ainda não voltou, porque nós não vimos. E todo olho verá. Que Deus nos abençoe. E abençoe a todos vocês, a todos nós. Amém. Elane. Amém. Amém, glória a Deus. Essa questão aí de alegorizando, eu fiquei me lembrando quando eu era adolescente, aí o nosso conselheiro de adolescentes falou assim uma vez assim, pois é, a segunda vinda de Cristo está dizendo na Bíblia que todo olho verá. Então, provavelmente, a vinda dele deve aparecer na televisão, porque todo mundo tem televisão, então todo olho vai ver a televisão e ele vai voltar. E a gente fica com isso, eu nunca mais esqueci. E uma outra coisa que a gente vê aqui no livro de Atos, no capítulo 1, que
os discípulos ainda estavam com essa questão da restauração do reino, né? No versículo 6 a gente vê: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam com a cabeça pensando que o reino de Israel, esse reino que Jesus falava tanto, seria um reino terreno, né? Que iria libertar o povo de Israel do domínio romano e dos demais domínios que vieram depois dele, né? Depois de Roma. Quer dizer, eles vendo que Jesus tinha morrido, que tinha ressuscitado, de todas as promessas que Deus já tinha falado, eles ainda estavam com a cabeça na terra, né? Pensando que o reino de Jesus seria um reino terreno. E Jesus estava o tempo todo falando para eles que o reino dele, o reino está próximo, que era uma proximidade geográfica, estava ao alcance das mãos, ou seja, o reino de Deus, enquanto ele está na terra, enquanto o Espírito Santo está aqui, está dentro de nós mesmos, né? E eles ainda estavam pensando naquele reinado político, naquele rei que viria num cavalo branco, com um trono, com coroa, com cetro, e Jesus não estava falando nada disso, mas eles ainda estavam com a cabeça deles voltada para esse reino terreno. Oi, Elane? Oi. Liga aí o seu vídeo que não está aparecendo o senhor. Espera aí. Aqui tem uma ligação. Toca aqui na... Isso. Pega aí sua assessora de marketing digital aí para ajudar. Está lá em Gênesis, ajudadora. Olha só. Quando você falou, eu até brinquei na hora, mas você não ouviu. Você disse que quando você era adolescente, ainda perguntei, não é mais não? Mas parece que não. De vez em quando é. Vamos lá. Mas você falou assim, não, aí quando ele falava todo olho verá, você pensava, todo mundo tem televisão, vai ver. Eu pensei que eu ia dizer outra coisa. Já que eu estou nisso, eu vou dizer, levantar aqui uma questão teológica e médica. Se todo olho verá, isso quer dizer que todos os cegos serão curados? Verdade, com certeza. Porque ainda tem uma outra coisa. A Bíblia é bem clara, né? Porque as pessoas ficam procurando alegorizar esse assunto da vinda de Cristo. Já tá dito. Ele virá pelo mesmo modo, pela mesma forma que vocês estão vendo ele subir. É simples assim. Simples. Todas as vezes falar. Exatamente. Entendeu? Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Soninha, Sônia Val, Nelma, Marlise, Ilma, Ilma, Solange. Irmãos, vamos terminar então. E estou aqui recebendo mensagens e solicitando que o Senhor também nos dê a lição de número 13, falando sobre o destino final dos homens. Orar para Jesus voltar. Pode ser no próximo sábado? No mesmo horário? No mesmo horário, 16 horas. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok, então, sábado que vem, na nossa sala, pastor Leônidas estará nos ministrando a lição de número 13, o destino final dos homens. Pastor, tem algum anúncio para fazer? Não. Só querendo que os irmãos orem, porque agora, o Ministério da Igreja, amanhã eu devo falar um pouco mais sobre isso, mas agora estamos com uma questão que vocês, já mais adiante eu iria falar, já estou adiantando aqui. Precisamos orar para saber o seguinte, quando é que a gente volta? Então, a questão é quando o governo liberar. Para mim é pouco. Eu quero voltar quando o governo liberar, mas quando eu perceber que há segurança para todos nós, para nossa gente. Isso, com certeza. Sim. E outra coisa, essa luta também. Não pode voltar, mas não pode velho, não pode criança, só pode entrar 25% do salão. Como é que se controla isso? Isso é complicado. Então, preciso que vocês orem.
Aí vocês vão dizer, pastor, mas e a igreja? A igreja tem compromisso e tal. Eu quero que vocês orem, mas eu não quero que vocês orem só, ó Senhor, abençoa, dá-nos recursos, tal. Façam isso, mas não deixem de dar glória a Deus e de agradecer, porque o presbítero CF tem trabalhado bastante e nós temos conseguido dar conta dos nossos compromissos. Irmãos levam o dízimo lá, irmãos depositam, Sérgio pega. Então, ore. E ore também por outras igrejas que também têm suas lutas. Então, o que eu tenho a pedir é isso, um pedido de oração. Senhor, mostra-nos a hora certa. Daqui a pouco, daqui a meia hora, eu tenho uma reunião com todos os pastores da região, eu e todos eles. E vai ser discutido isso também, mas cada um com a sua luta, cada um vendo a realidade do seu lugar. E em Vista Alegre as coisas não vão muito bem. É verdade, o negócio aqui está meio esquisito mesmo. Então a gente tem que pensar, não temos que pensar só na gente, né? Temos que pensar no bem comum da comunidade, né? Isso é uma luta tão grande que essa semana o meu tio internou na segunda, na terça amanheceu bem, na quarta partiu. É isso aí. Então nós não podemos nos precipitar, né? Sabemos que estamos sentindo falta da igreja, estamos sentindo falta de nos reunirmos, mas esse é um assunto que tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, né? Porque são vidas que correm risco, tá? Eu vou pedir Soninha Almeida, que destrave aí o telefone, o microfone dela. Vamos orar para terminar a nossa. Tá. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, por esta tarde, quando passamos esses momentos, ó Deus, estudando a Tua palavra, falando, Senhor, a respeito da segunda volta de Jesus. Tantas são as tribulações deste mundo que quase a todo instante nós olhamos e falamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que ainda, Senhor, não voltaste porque falta, Senhor, ainda pessoas, ó Deus, muitas pessoas ouvirem a Tua palavra, Senhor, e também, Senhor, entenderem que Jesus é Senhor da vida delas. Então, pedimos a Ti, Senhor, que Tu, Senhor, nos ajude como igreja Tua, Senhor, a proclamar cada dia mais a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, pregar a tempo e fora de tempo, para que todos cheguem ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Leônidas. Senhor, por quanto, Senhor, Tu tens usado o Teu servo, a Denise. Continue abençoando, Senhor, a vida dos Teus filhos, ó Deus, abençoando sua família, Senhor, confortando os corações enlutados, ó Deus. Continue, Senhor, dando Tua graça sobre a vida deles. Também pedimos por cada um de nós que Tu estejas sustentando as nossas vidas e que a nossa esperança, Senhor, seja sempre a esperança na volta de Jesus e que, Senhor, assim nós possamos, ó Deus, falar, Senhor, deste grande amor com que Tu nos amaste, enviando Jesus, Teu Filho, ao mundo para salvar a cada um de nós. Muito obrigado por isso. Pedimos Tua bênção, Senhor, sobre esta tarde, Tua bênção sobre as famílias, Senhor, representadas aqui, Tuas bênçãos, Senhor, sobre aqueles familiares nossos que ainda não Te aceitaram, Senhor, de forma que abram suas mentes e seus corações e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nós oramos. Amém. Amém. Ainda bem que minha Então, gente, até sábado que vem. Então, 13. Tchau. Tchau.